Imagine estar casado há apenas 2 anos e ver seu relacionamento virar de cabeça para baixo, tudo por causa de vídeos do TikTok. O que começou como algumas risadas inocentes, logo se transformou em conversas sobre casamento aberto, regras estranhas e encontros secretos que mudaram tudo. O que parecia ser apenas uma experiência jovem e divertida se tornou um pesadelo com traições, gravidez inesperada, prisão e um divórcio dramático. Quer saber como essa história terminou? Então fica até o fim, porque cada detalhe é mais inacreditável que o anterior. Eu estava casado há 2 anos na época, e minha esposa era completamente viciada no TikTok. Ela me mandava pelo menos 20 vídeos por dia, geralmente clipes engraçados ou desafios interessantes. Nós dois estávamos no início dos 20 anos e gostávamos de compartilhar esse tipo de conteúdo. Eventualmente, porém, ela começou a me enviar vídeos e podcasts sobre casamentos abertos. Eles falavam de como alguns casais prosperam quando não estão presos a um único parceiro e de como acham isso libertador. Tivemos várias conversas longas em que ela me explicou seu ponto de vista e como achava que poderia ser uma ótima maneira de explorarmos antes de termos filhos e ficarmos velhos demais para experimentar. Eu não estava totalmente convencido no começo, mas ela continuou me pressionando suavemente com essa ideia nos meses seguintes, trazendo o assunto depois de assistir a um podcast ou me enviando mais vídeos que, segundo ela, tinham bons argumentos sobre ser jovem e se divertir. Finalmente, depois de muita insistência, concordei em tentar, mas quis ter certeza de que definiríamos limites claros. Então tivemos uma conversa séria sobre as regras. Qualquer intimidade com outras pessoas deveria ser protegida, sem exceções. Não queríamos arriscar nossa saúde. Nada poderia acontecer dentro da nossa casa e não haveria pernoites com ninguém. Nosso lar deveria continuar sendo um espaço seguro só para nós dois. Se algum de nós dormisse com outra pessoa, não contaríamos os detalhes e ficaríamos 30 dias sem nos tocar até irmos ao médico e termos um atestado de saúde limpa antes de retomar a intimidade. Com essas regras definidas, oficialmente abrimos nosso casamento. Logo minha esposa começou a marcar encontros nas noites de sexta-feira, o que até era conveniente, já que eu trabalhava até mais tarde. Normalmente eu chegava em casa por volta das 22 horas, e ela já estava de volta ou chegava quase junto comigo. Ela me contava sobre o encontro, onde foram, o que comeram, se tiveram conversas interessantes, e depois se voltava para mim, e passávamos o resto da noite juntos. Eram apenas encontros, sem intimidade, pelo menos no começo. De certa forma, parecia que o arranjo estava funcionando. Enquanto isso, decidi tentar também. Durante o primeiro ano, saí em 3 encontros, mas todos seguiram o mesmo padrão. No início, tudo ia bem. Conversávamos sobre trabalho, filmes favoritos, hobbies. Mas assim que descobriam que eu era casado, mudavam de atitude. Educadamente diziam que não queriam se envolver com um homem casado. E pronto. Depois do 3º encontro, desisti da cena dos encontros. Não valia a pena se todo mundo ia embora depois de saber a verdade. Nesse primeiro ano, o casamento aberto parecia funcionar para minha esposa, mas para mim foi só um experimento que não saiu como planejado. Embora meus encontros não levassem a nada, eu ficava satisfeito em vê-la feliz e em nós mantermos nosso relacionamento. Mas, no fundo, eu me perguntava quanto tempo esse arranjo realmente duraria, e se no fim nos aproximaria ou nos afastaria. Depois de cerca de 1 ano, as coisas começaram a mudar. Numa sexta-feira, ela só voltou às 3 da manhã. Quando finalmente entrou em casa, brincou dizendo que estava dolorida e cansada demais para qualquer coisa. Notei chupões no peito e nas coxas dela, e me senti magoado e revoltado. Na segunda ou terça-feira, não lembro ao certo, ela tentou ter intimidade comigo. Eu a lembrei da nossa 3ª regra: 30 dias sem nos tocar e ida ao médico, depois de estar com outra pessoa. Ela me olhou e perguntou: "Você está falando sério?" Respondi: "Sim, muito sério. Esse passou a ser nosso novo normal." Ela saía com o bad boy dela nas sextas, se divertia e passava o resto da semana tentando me convencer a mudar a 3ª regra. Mas, para mim, parecia que eu tinha sido colocado na prateleira.
e ela só voltava quando precisava de algo. Comecei a evitá-la. Trabalhava mais, ficava menos em casa, ou até saía para caminhar pelo bairro em busca de paz. Também comecei a me exercitar, fiquei mais ativo e acabei perdendo peso. Ela estava tão envolvida com a empolgação do novo relacionamento que nem percebeu, achando que eu só estava fazendo minhas coisas. Depois de 5 meses nessa rotina, não vi mais razão para continuar no casamento. Percebi que estava sacrificando a minha felicidade só para ela ser feliz, e eu já não tinha mais nada para abrir mão. Até aquele ponto, ela não tinha quebrado tecnicamente nenhuma das nossas regras, mas sempre que eu sugeria que ela desse um tempo dos encontros, dizia que eu estava exagerando. Para ela, era só uma diversão inocente uma vez por semana. Quando chegou o nosso 4º aniversário de casamento, eu tirei o dia de folga, limpei a casa e preparei um jantar especial. Mas quando ela chegou do trabalho por volta das 16, entrou no chuveiro, se arrumou e me disse que ia a um bar ver uma banda local e que eu não a esperasse acordado. Fiquei sozinho com o jantar que preparei, sentindo meu casamento escorrer pelos dedos. Ela tinha simplesmente esquecido o nosso aniversário e isso me devastou. Na manhã seguinte, acordei às 9h e percebi que ela ainda não tinha voltado. Ela tinha quebrado a regra número 2, nada de dormir fora. Mandei uma mensagem simples: você quebrou nossa regra de não dormir fora. Estou acabando com isso. Às 11h30, ela começou a me ligar dizendo que só tinha fechado os olhos por um segundo e acabado adormecendo sem querer. Sinto muito, ela disse. Isso nunca mais vai acontecer. Minha recusa em sequer discutir o assunto pareceu tirá-la da neblina em que estava. Mais tarde, ela apareceu no meu trabalho pouco antes do horário de abertura, fazendo um escândalo na frente de toda a minha equipe e dos donos. Consegui acalmá-la e ela acabou indo embora. Prometi que conversaríamos no domingo, quando eu voltasse para casa. Naquele sábado à noite, ela tentou ser íntima comigo novamente, mas eu a lembrei da regra número 3. Então, ela me disse que não veria mais o outro cara e queria fechar o casamento para que pudéssemos nos reconectar. Explicou que, quando acordou e leu minha mensagem, ele zombou dela, e isso a fez perceber o idiota que ele era. Ela disse que surtou e decidiu que queria ficar comigo. Nos dias seguintes, tentou todos os dias ter intimidade comigo, mas não funcionou. Eu não tinha desejo algum de estar com ela, e ela parecia nada mais do que uma colega de quarto para mim. Eventualmente, o período dos 30 dias passou e ela foi ao médico para se consultar. Estava livre de qualquer doença, mas estava grávida. Ela voltou para casa animada com um grande sorriso e me disse: "Estamos grávidos." Eu não soube o que dizer. Estava atordoado e confuso. A empolgação dela parecia completamente desconectada do que estava acontecendo entre nós. Eu não pude deixar de me perguntar em que mundo ela estava. Olhei para ela e disse: "Ótimo. Espero que vocês dois sejam felizes juntos." Ela ficou parada, confusa por alguns segundos, antes de começar a chorar. Dias depois, ela mandou mensagem para o cara contando sobre a gravidez, e a resposta dele foi: "Uau, que azar o seu. Talvez seja melhor dizer que é do seu marido." Logo depois disso, entrei com o pedido de divórcio. Ela começou a fazer de tudo para tentar me fazer mudar de ideia. Prometeu o mundo. Implorou por mais uma chance de consertar nosso relacionamento. Eu permaneci educado, mas firme. Não tinha interesse em reconsiderar. Infelizmente, fiquei preso morando com ela por um tempo, já que nosso contrato de aluguel ainda não tinha acabado. Desenvolvemos um novo padrão. Ela tentava ter intimidade comigo. Eu recusava. Ela ficava chateada. E eu saía para correr e esfriar a cabeça. Meu ressentimento por ela crescia a cada dia, assim como a barriga dela. Cerca de 3 semanas atrás, ela entrou no meu quarto para conversar, trazendo pizza para o jantar. Começou falando sobre como a gravidez a deixava ainda mais carente. E, em seguida, tentou mais uma vez dormir comigo. Naquele ponto, minha paciência tinha se esgotado. E eu disse na lata: "Desculpa, não curto gordinhas. Tenta o Tinder, alguém lá deve topar." Ela saiu do meu quarto chorando. Tivemos nossa primeira audiência de divórcio, em que o juiz ordenou que fizéssemos 6 semanas de terapia de casal. Nossa primeira sessão foi apenas uma apresentação.
em que fomos entrevistados separadamente para contar nossas versões da história. Eu não tinha certeza do que eles esperavam alcançar, considerando o quanto as coisas já tinham desandado, mas achei que precisávamos passar pelo processo, pelo menos para oficializar tudo. Eu só queria que acabasse logo, para que pudéssemos seguir em frente com nossas vidas. No último domingo, foi meu aniversário. Na sexta-feira anterior, ela me pediu para passar o dia com ela para comemorar. Recusei educadamente, mas ela insistiu tanto que eu acabei explodindo. Não vou desperdiçar ocasiões especiais com você nunca mais. Não depois de você sair no nosso quarto aniversário e engravidar de um cara qualquer. Deixei-a chorando na cozinha e fui trabalhar, dizendo que haveria na segunda-feira, na sessão obrigatória de aconselhamento. Chegou segunda de manhã, mas ela não apareceu. Tentei ligar para ela, para os amigos e para os pais, mas ninguém sabia de nada. Finalmente descobri que ela havia sido presa no domingo de manhã por dirigir sem seguro e por direção perigosa. Os pais dela estavam a caminho para ajudá-la. Ofereci minha casa para eles ficarem, enquanto eu dormia no sofá de um amigo. Meu advogado falou com o juiz e conseguiu agilizar o processo. Assim, meu divórcio foi finalizado na sexta-feira passada. Ontem, ajudei os pais dela a empacotar algumas das coisas dela. Ela sai da cadeia amanhã e eles planejam levá-la de volta para a casa deles. Ela quer me ver, mas sinto que isso só pioraria as coisas para nós dois. Precisamos seguir em frente com nossas vidas. O divórcio está finalizado e é hora de deixar esse capítulo para trás. Comentários principais. Antes de ler a atualização, não assine a certidão de nascimento e pergunte ao seu advogado como não pagar pensão alimentícia. Você precisa de um teste de DNA para provar que não é o pai. Caso contrário, o tribunal pode obrigá-lo a pagar pensão. Verifique com seu advogado sobre crianças concebidas com outro pai durante o casamento. O advogado disse que estou livre e desobrigado. Só estou muito emotivo hoje, chorei bastante. Não sei exatamente por quê, apenas chorei. Mas chorar é bom, purifica, tira as emoções ruins do sistema. Estou em um espaço liminar agora. E isso pode ser desconfortável e doloroso. Estou fechando este capítulo para poder começar o próximo. A única coisa positiva é que agora ela está a 8 horas de carro na casa dos pais, então não pode simplesmente aparecer na minha porta. No entanto, ela ainda encontra maneiras de me procurar usando amigos como intermediários para me enviar mensagens. Eu pensei que, uma vez que o divórcio fosse finalizado, eu poderia recomeçar e seguir em frente com a minha vida. Mas não é tão simples. Ela ainda está agarrada a isso, e isso está me afetando mais do que eu esperava. Acho que fui ingênuo em pensar que um corte limpo significaria um novo começo sem complicações. Atualização final. Na última quinta-feira, atendi uma ligação da minha ex-esposa. Não falávamos desde que o divórcio foi finalizado, então esse foi nosso primeiro contato em um bom tempo. Conversamos por cerca de 45 minutos. Ela disse que tinha refletido bastante e queria se desculpar por coisas específicas que havia feito nesses 5 meses em que me deixou na prateleira, assim como nos 6 meses em que tentou me impedir de divorciar dela. Disse que precisava de um fechamento e esperava que um dia eu pudesse perdoá-la e não a odiasse mais. Eu disse que já a havia perdoado e que queria que ela tivesse uma boa vida, esquecesse de mim e seguisse em frente. Ela prometeu respeitar minha regra de sem contato, e acredito que ela vai cumprir. Quanto a mim, também estou seguindo com a minha vida. Estou até trabalhando para reconstruir meu relacionamento com meus pais, com quem não falo há 7 anos. É bom dar passos em direção a um futuro mais saudável.